As pessoas costumam escolher o seu trabalho usando alguns filtros, mesmo que elas não tenham muita consciência disso. O primeiro filtro é o filtro da influência familiar e do seu meio social. São pessoas que são importantes para você e que você leva em consideração a opinião delas, mesmo quando você não tem consciência do peso que essas opiniões têm na sua opção de trabalho. Outro filtro é o filtro da conveniência. Ou você tem um negócio de família, né? Sua família já tem um negócio, então você escolhe uma opção de trabalho, o profissional, né? Uma formação acadêmica que te permita dar continuidade para aquele negócio. Ou você tem várias pessoas da mesma família que tem uma mesma carreira. Então você já tem ali um caminho mais fácil, né, para você trilhar, porque você já tem algumas referências. Outra escolha, né, outro filtro, parâmetro aí que as pessoas usam para escolher é a escolha consciente, né? Você gosta, sente que tem atributos para desenvolver uma determinada carreira ou tem uma habilidade para fazer determinado trabalho, então você acaba escolhendo conscientemente o trabalho que você quer. Mas a maioria das pessoas, elas escolhem pelo filtro da necessidade. E você já assistiu o vídeo, né, que a gente falou sobre a pirâmide das necessidades de Maslow. Então você pode observar que nem toda necessidade é uma necessidade de sobrevivência, né? Você pode escolher por necessidade de ser aceito, né, pelo seu meio, de ser valorizado pela sua família. O trabalho, ele tem uma conotação muito importante em como a gente contribui, né, se expressa no mundo. Se você der certo na sua carreira profissional, as pessoas vão dizer que você deu certo na vida. Se você não der muito certo na sua carreira profissional, as pessoas também vão te avaliar por isso e vão dizer que você também não deu muito certo na vida. Então, a necessidade, às vezes, é a necessidade de provar, né? Provar algo para alguém, né? E às vezes deveria ser muito mais de provar algo para nós, mas infelizmente isso acontece muito. Só que, apesar de ter essa outra necessidade de reconhecimento, de valorização, a grande maioria realmente tem uma necessidade de se prover, né, de sobrevivência, de ganhar dinheiro. Então, esse filtro da necessidade, ele é um dos que norteia a maioria das escolhas profissionais. Nós vamos fazer um exercício depois que acabar esse vídeo, muito interessante, mas eu vou explicar ele mais no final. E como é que a gente escolhe, né? Uma outra maneira que a gente escolhe, né, antes de chegar nesse filtro, primeiro a gente tem uma ideia ou várias ideias, né? Ideias a gente tem várias, tanto de escolha profissional como carreira, profissão, ou às vezes até de montar um negócio, a gente tem várias ideias. Mas sempre vai ter uma ideia que é mais resistente, né? Que ela fica ali. E exatamente porque ela fica ali, ela vai se transformar num objetivo, num projeto, num sonho. E depois que eu saio da ideia para o sonho, eu já começo a me imaginar naquela situação, né? Eu já começo a criar mais estrutura para aquela ideia, mais intimidade com aquela ideia. Eu começo realmente a me imaginar naquele cenário, né? Trabalhando com aquela determinada atividade. E quando eu faço isso, o meu próximo movimento é me propor a realizar esse sonho. E propósito aqui, sem romantismo nenhum, eu vivo repetindo isso, é aquilo que eu me proponho a me tornar apta a realizar. E como é que eu faço isso? Eu vou, né, literalmente adquirir competência, entender como é que faz aquilo. E você assistiu, espero que você já tenha assistido, o vídeo das 6 fases da mudança. Então você vê que esses três passos aqui, eles ainda estão na primeira criação. Ou seja, ele está aqui na minha cabeça. Eu ainda não fui para a prática. Ele não é uma coisa que existe fisicamente, ele existe só dentro da minha cabeça.
E a primeira ideia que eu tenho, ela tá na primeira fase da mudança. Se você assistiu o vídeo, você sabe do que eu tô falando. O sonho, o projeto, né, o objetivo, ele tá na segunda fase da mudança. Então vai lá e entenda quais sentimentos, quais pensamentos e quais ações estão envolvidos, né, nesse momento em que eu estou no sonho, estou estruturando ainda na minha cabeça. A terceira fase, que é a fase do propósito, eu estou também na terceira fase da mudança. Então você viu lá no vídeo da terceira fase da mudança que eu já estou me movimentando, eu já estou criando mais familiaridade com aquela atividade, eu já quero conhecer mais, eu vou buscar conhecimento, eu vou entender como é que eu realizo aquilo. Então eu já começo a me movimentar. Essa é a fase em que eu começo a juntar alguns elementos que são importantes para que eu comece a realizar essa atividade. Mas se você prestou bem atenção no vídeo das fases, você vai ver que aqui eu ainda não estou em ação, né? Eu já estou em ação com relação a juntar elementos que eu preciso para realizar essa atividade. Mas eu não estou efetivamente realizando essa atividade na terceira fase. E eu poderia ter continuado a escadinha aqui, porque o próximo passo é um esforço organizado em cima dessa terceira fase, que é a quarta fase da mudança, que realmente é a segunda criação, que é quando eu vou para a prática. Só que aqui tem um detalhe, né? Se você está aqui nesse processo, é porque você já escolheu uma carreira, você já está no meio de um processo, ou você quer mudar de carreira, ou então você quer pelo menos alinhar, né, descobrir o que tem de errado no que você está fazendo, porque você não está satisfeita com os seus resultados de trabalho. Você quer melhorar os seus resultados e você quer entender, né, como é que você faz isso. E nessa fase do esforço organizado é onde a gente realmente entende como é que a gente ou muda para melhorar os nossos resultados ou por que o nosso resultado está travado. Porque o nosso resultado de trabalho, ele é igualzinho ao nosso valor percebido, e o nosso valor percebido se ancora no nosso comportamento e no nossa competência. Por que muita gente trava e não chega no resultado? Porque ela faz essas três fases, mas ela não pula para a fase do esforço organizado. Ou então ela faz só uma dessas fases do esforço organizado, que é ou ela melhora o pilar da competência ou ela melhora o pilar do comportamento. Como é que é isso? Então, se eu chego nessa fase e decido qual profissão que eu vou estudar para me tornar, né, um profissional daquela área, eu vou para o mundo acadêmico. E às vezes eu passo 4, 5 anos estudando, né, uma determinada atividade, mas eu não pratico nada. Eu vou praticar alguns meses lá no final que eu vou fazer um estágio. Então eu caio no mercado de trabalho com muita competência, digamos assim, técnica, né? Mas eu ainda não sei como é que eu aplico aquilo. Então eu não tenho esse pilar comportamental desenvolvido. Ou então, de repente, né, fazer aí uma faculdade não é uma opção para mim, então eu mando lá meu primeiro currículo e eu vou para o mercado de trabalho. E daí eu vou adquirir a prática, né? E eu posso levar ali 4, 5 anos para conseguir ter a minha primeira promoção. Por quê? Porque eu tô começando, né? Eu posso entrar num emprego, ficar 3, 4 anos nele sem ser promovida, sem ter aumento de salário. Às vezes é só aquele aumento normal, né, que vem todo ano. Por quê? Porque eu estou só praticando, mas eu não tinha um conhecimento daquela área. Eu fui adquirindo esse conhecimento aos pouquinhos enquanto eu praticava. E eu posso também montar um negócio, né? E quando eu monto um negócio, pode acontecer a mesma coisa. A gente tem uma... Eu não tenho pesquisas atualizadas disso, então não vou me... Talvez eu esteja falando alguma besteira aqui. Mas até algum tempo atrás, né, as pesquisas que eu tinha informação, era que a maioria das empresas que abrem, né, das micro e pequenas empresas que abrem, elas fecham de 2 a 5 anos. Então, às vezes você abriu uma empresa, trabalhou 3 anos e meio, 4 anos nelas, para depois fechar ela, né? Porque você descobriu que aquilo ali não era para você, ou que não ia dar certo, você já estava ali dando há muito tempo murro em ponta de faca. Então, por quê? Porque as pessoas parou nessa fase
do propósito. Ela se propôs a fazer alguma coisa. Ou ela foi estudar e daí faltou um pilar da prática, ou ela foi literalmente praticar, mas ela não tinha conhecimento, então ela foi adquirindo esse conhecimento de maneira muito devagar, né? Muito na prática, a gente sabe que não é tão acelerado assim. E qual a diferença quando eu passo por essas 3 fases, mas quando eu chego na 3ª fase, eu vou para esse esforço organizado? Então, esse esforço organizado vai ser o próximo vídeo que a gente vai falar, porque ele merece um vídeo inteiro para você poder entender, né, como é que chega nesse esforço organizado. Só que esse esforço organizado, ele contempla um outro filtro, que não é nenhum desses daqui. Ele contempla esse 5º filtro, que é o seu talento. Daí, tem muita gente que olha e fala assim, ah, Angelina, isso é meio utópico, né? Dizer que eu posso trabalhar com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu tenho talento. Então, a maioria das pessoas que tem um grande destaque, né? E a gente consegue observar isso muito mais no esporte, às vezes, do que no mundo corporativo, né? No mundo do empreendedorismo, dos negócios, são pessoas que têm muito talento para fazer aquilo que elas se propuseram a realizar. E aqui eu quero definir, né, conceituar, deixa eu até passar para cá, conceituar algumas interpretações do talento, digamos assim. O primeiro é o dom. O que é o nosso dom? O nosso dom é algo inato. É uma coisa que a gente nasce com ele. É algo especial que nos permite aprender e realizar muito facilmente uma determinada atividade. Então o dom, ele realmente é um presente de Deus, né? Porque é algo que eu sei fazer e faço de um jeito único e aquilo para mim é extremamente fácil de ser feito, tá? O que é o talento, né? O talento é eu desenvolver o meu dom. Porque talento existem 2, né? Existe o talento adquirido e o talento natural. Qual a diferença do talento adquirido e do natural? Adquirido é aquele quando eu vou para a prática, eu faço por muito tempo e eu aprendo a fazer aquilo com mais facilidade do que muitas outras pessoas que nunca se propuseram a praticar aquilo. Então eu consigo fazer aquilo aparentemente com muita facilidade, mas é porque eu pratiquei muito. Então eu adquiri um talento para fazer aquela atividade. E o talento natural, ele também precisa ser desenvolvido. Afinal, até o diamante, né, precisa ser lapidado para poder aumentar o seu valor. Então o meu talento, mesmo sendo natural, sendo um dom meu, eu preciso desenvolver ele. E muitas vezes, como eu tinha um talento mais artístico, mais criativo, e nós vivemos num mundo muito racional, alguém pode ter dito para mim que eu não ia conseguir ganhar dinheiro com aquilo. Então eu não desenvolvi o meu talento, deixei para lá, né? E qual a diferença básica, né? A principal diferença, digamos assim, entre o talento adquirido e o talento natural. Com o talento adquirido, você pode ter excelentes resultados. Mas o talento adquirido nunca vai te levar aos lugares onde o teu talento natural pode te levar. Então, quando eu desenvolvo o meu talento natural, eu tenho uma possibilidade de escalar muito mais. E o que é vocação? Né? Parece que é tudo a mesma coisa, né? Então, vocação é a missão do meu dom. Eu gosto muito de uma analogia. Então, vamos por assim. A água, né? O rio, aliás, ele não bebe a sua própria água. Ele nem precisa, porque ele não tem sede. O pé de abacate, né? O abacateiro, ele não come o seu próprio fruto, né? Ele cria o fruto para você. E às vezes você, no teu terreno, lá na tua casa, tem um pé de abacate lindo, maravilhoso, e você nem gosta de abacate. E o abacate, ano após ano, ele vai dar abacate. Por quê? Porque essa é a vocação dele. Então não é porque você não gosta de abacate que ele não vai continuar dando abacate. Então a natureza, ela está sempre nos ensinando que nós temos uma vocação no mundo. Nós temos um dom, uma vocação para criar algo para as outras pessoas.
Então a diferença, né, a vocação é a missão do nosso dom, porque a gente não desenvolve o nosso talento para usar ele para nós. A gente desenvolve o nosso talento para usar ele para as outras pessoas. Um médico cirurgião competentíssimo, né, com uma alta performance, ele não pode operar ele mesmo. Ele não pode operar nem as pessoas da própria família, né? Então aí você vê que quando você se torna excelente naquilo que você faz e você está usando o seu dom natural, você desenvolveu o seu dom natural, se tornou uma pessoa talentosa fazendo alguma coisa, não é para você que você faz isso. Você faz isso para as outras pessoas. Então você tem vocação para alguma coisa que alguém precisa que você faça isso para ela. E as pessoas têm uma coisa de trabalhar com propósito, né? Que dizem assim, mas se eu estiver trabalhando com o meu propósito, eu não posso cobrar, eu tenho que trabalhar de graça. Essa ideia é equivocada exatamente por essa informação que a gente acabou de falar agora. Porque o meu propósito, eu faço alguma coisa que beneficia a outra pessoa. E quando eu trabalho com o meu propósito, eu faço algo tão bem feito que as outras pessoas querem que eu faça aquilo para elas. E elas querem, de alguma maneira, também criar um benefício para mim. Tão grande é o benefício que eu gero para elas. E esse benefício que essa pessoa pode me criar é me pagar para fazer aquilo para ela. Então eu não preciso trabalhar de graça só porque eu estou trabalhando com o meu propósito. Não é porque é uma vocação minha que eu não vou ser remunerada por isso. E eu quero convidar você, né? Já que você já escolheu um trabalho, que se você está aqui nesse processo, é porque você está ou tentando alinhar o trabalho que você tem hoje, ou pensando em mudar de trabalho. E eu quero te convidar para analisar o filtro do talento, que você vai também te ajudar a descobrir através desse exercício e através do próximo vídeo, né, que a gente vai falar sobre como é que eu faço esse esforço organizado para desenvolver o meu valor percebido, né, porque o meu resultado é igual ao meu valor percebido, que é a soma da minha competência e do meu comportamento, é a soma dos dois. Então, eu te convido a se aprofundar mais, né, através dos exercícios, em como que eu posso buscar o meu talento, né? Aquilo que eu tenho uma possibilidade de desenvolver e me tornar muito bom. A gente fala assim, aquilo que eu sou bom, então eu acho que ninguém nasce bom em nada. A gente nasce com uma capacidade muito grande em nos tornarmos bons em alguma coisa. E esse esforço organizado, que está aqui na quarta fase, ele vai demorar um pouco mais, tá? Você vai ter que se dedicar um pouco mais no momento desse esforço organizado. No próximo vídeo você vai entender o que eu tô falando. E daí você pode dizer assim, mas eu queria uma coisa, né, meio rápida, mas para pensar. Se você passou aqui, um ano, né, aliás, 3, 4 anos estudando, se você ficou aí 2, 3 anos na sua empresa e tá pensando em desistir, se você tá há 4 anos na mesma carreira, tem gente que tá muito mais que isso, né? Tem gente que tá aqui que eu sei que tá com 15 anos na mesma carreira e quer mudar, quer ir trabalhar com outra coisa. Por que você não pode dedicar umas semanas aí para buscar qual que é o seu talento, para descobrir qual que é o seu talento, né? Olha só, quem entrou numa faculdade ficou 4 anos. E você, agora, eu tô te pedindo para você levar aí algumas semanas se dedicando aos exercícios para descobrir qual é o seu talento, que usa os seus recursos, né? Que é mais fácil para você, que é a sua vantagem competitiva, né? Que é aquilo que você faz melhor que outra pessoa e de uma maneira mais fácil. A vantagem competitiva não é para você competir com o outro, é porque é uma vantagem para você. Qual a lógica, né, de eu ser uma pessoa muito boa em uma área e eu querer me tornar muito boa em uma área que eu não tenho nenhuma vantagem, que é muito difícil para mim aprender, eu não consigo ligar os pontos daquele conhecimento. Quando eu vou entrar em ação, eu tenho muita dificuldade de realizar aquilo. Qual a lógica de eu deixar uma coisa que eu tenho muita facilidade para fazer, para tentar ser boa em uma que eu não tenho nenhuma facilidade para fazer?
né? Não tem lógica nenhuma nisso. E eu quero dizer, com relação a esse pedido que eu tô te fazendo para você se dedicar umas semanas para descobrir o seu talento, eu quero te mostrar um gráfico aqui que as pessoas sempre pensam que é de um jeito e é ao contrário. Quando eu começo a fazer alguma coisa, eu tenho uma sensação de que quanto mais eu faço, né? Eu comecei a fazer uma atividade, então eu tenho uma ideia de que no começo vai ser difícil, mas que essa resistência em fazer vai baixando, vai ficando mais fácil conforme eu vou fazendo. E na realidade é o contrário. Quando eu começo a fazer alguma coisa, a minha resistência é nula. Eu não sei fazer, tô com a resistência nula, eu tô num patamar em que eu vou começar. Quanto mais eu faço, eu tenho uma ideia de que a resistência diminui e na realidade a minha resistência aumenta. Por quê? Porque eu tô tentando, eu tô colocando em prática, eu tô indo. E essa é um engano que as pessoas têm. Elas acham assim, eu vou começar um negócio, vai ser muito difícil agora no começo, mas daqui a pouquinho vai ficar fácil. Não. Quando eu entro em ação, quando eu começo a praticar uma coisa, é que eu vou entender as reais dificuldades que essa coisa tem. Quais são realmente as dificuldades que talvez não seja para outra pessoa, mas seja para mim, né? Outras pessoas podem tirar de letra uma coisa que eu vou ter muita dificuldade para fazer nisso, para aprender, para desenvolver. Então, a resistência ela aumenta por bastante tempo para depois ela cair. E quando eu penso em resultados é a mesma coisa. Eu acho que eu vou começar a fazer uma coisa e eu já vou começar a ter resultado, né? Começo pequeno, mas já cresço. E ao contrário, eu vou levar muito tempo sem resultados, o resultado vai subindo muito devagar. Qual a diferença quando eu tô fazendo isso com o meu talento? Porque eu tenho facilidade de aprender e facilidade de fazer, de realizar aquilo, colocar em prática. É que eu vou ter esse mesmo começo. Eu vou demorar um pouco para ter resultado, mas eu tenho muito mais possibilidade de dar saltos em resultados conforme eu vou fazendo aquilo por mais tempo. E a minha resistência também, ela tem muito mais facilidade quando eu comecei a conhecer e praticar, em algum momento ela realmente despenca e não é uma coisa que eu vou estar sempre tendo mais dificuldade, eu vou sempre ter mais facilidade, porque quanto mais eu faço, né, eu falo que ninguém é bom naquilo que faz pouco, então quanto mais eu faço, mais eu desenvolvo aquela minha habilidade natural para fazer isso. Então, esse é o vídeo de hoje, né, falando aí para você me dar essa oportunidade de buscar o seu talento. E eu quero falar uma coisa para quem já tem um trabalho. Às vezes a gente está tão apegado ao nosso trabalho que a gente pensa assim, eu tenho que fazer alguma... Eu quero mudar, mas eu quero pegar isso que eu já tenho e transformar em outra coisa. E às vezes isso não é possível, porque às vezes aquilo que você já tem é exatamente algo que não usa o seu talento, para o qual você tem um talento adquirido, porque faz tanto tempo que você faz aquilo. Então eu queria que vocês se desapegassem, né, daquela tarefa que você faz hoje. Talvez esteja pensando em montar um negócio e você trabalha numa área, e daí você pensa, vou montar um negócio nessa área, porque eu já trabalho com isso, eu já tenho experiência nisso, eu já tenho conhecimento sobre isso. Se isso estivesse te fazendo feliz, né, te dando, às vezes você até tem um bom resultado financeiro, mas se você não está satisfeito, por que diabos você acha que se você for fazer a mesma coisa, só o fato de que aqui eu trabalho para alguém lá, né, minha empresa, minhas regras, eu vou ser mais feliz? Não é bem essa a realidade, porque se eu já trabalho com algo que para mim é muito desgastante e eu não estou satisfeita, eu posso estar tendo um resultado bom financeiro. Mas se eu estou pensando em mudar, então é muito interessante que eu me abra para outras possibilidades, que eu use todo o conhecimento que eu trouxe até aqui, mas para aplicar de repente numa outra atividade. Então eu vou te pedir também para deixar um pouco as coisas virem até você. Pensar em outras possibilidades, que não seja fazer exatamente o que você já faz, só mudando isso de cenário, né? Aqui eu trabalho para alguém, lá eu vou mandar em mim, né? Até porque se você estiver pensando em empreender, você vai trabalhar muito mais, você vai ter que se dedicar muito mais, então, tipo assim, você tem que gostar muito mais, tem que ter muito mais facilidade. Outro material que você vai receber além do exercício
São as 8 áreas de talento, né? Talento é uma área, não é uma profissão propriamente dita, é uma área. E dentro dessa área tem várias possibilidades, né? Várias oportunidades. Eu vou explicar um pouquinho como é que nasceu a palavra oportuno, né? Ela tinha alguma coisa a ver, eu não lembro 100% da história, mas tinha alguma coisa a ver com a navegação. Então, o que a navegação fazia? Ela olhava para onde que o vento estava soprando. Então, para onde fosse, né, os navios, os barcos, a vela lá, elas olhavam se o vento estava oportuno ou se estava inoportuno. Se o vento estivesse soprando para aquela direção, então era um vento oportuno. E daí que saiu a palavra oportunidade. Então, se o vento está a favor de uma determinada área, e talvez você já esteja há muitos anos numa outra área, deixa isso acontecer, né? Vá buscar dentro dessa área que os ventos teus estão soprando, que você vê que você tem que seus atributos são mais naturais para essa área, que você tem mais talento, que você tem mais facilidade, que a sua vocação tá nisso, e vai buscar quais são as oportunidades que essa área te oferece. Ok? Até o próximo.